Nunca foi tão fácil dizer que o Brasil está empregando mais. Mas nunca pareceu tão difícil dar o primeiro passo. Enquanto os números mostram queda no desemprego e mais vagas formais surgindo pelo país, uma geração inteira continua presa do lado de fora, tentando provar que merece uma chance antes mesmo de ter tido a primeira oportunidade. A promessa era simples: estudar, procurar uma vaga, entrar no mercado e construir uma trajetória. Só que essa entrada mudou. Hoje, muitos jovens encontram exigência de experiência, processos intermináveis, trabalho sem estabilidade, risco de golpes e um mercado que oferece renda, mas nem sempre oferece futuro. E no meio dessa contradição toda, existe uma pergunta que fica cada vez mais difícil de ignorar. Se o país está criando empregos, por que tantos jovens ainda não conseguem o primeiro? E o que ainda funciona quando o início da vida profissional se transformou em algo tão complexo? Antes de responder essas perguntas, vale voltar na história para entendermos como chegamos até aqui. Durante muito tempo, o primeiro emprego tinha um papel simples, mas muito importante. Ele era a porta de entrada para todos. Não precisava ser o cargo dos sonhos e nem pagar bem. Muitas vezes nem era o trabalho que a pessoa queria seguir para a vida toda. Mas servia para uma coisa fundamental: colocar o jovem dentro do mercado de trabalho de verdade. Era ali que ele aprendia a cumprir horário, lidar com o chefe, receber cobrança, errar, melhorar, trabalhar em equipe e, principalmente, montar um currículo que pudesse abrir outros caminhos. Parece básico, mas esse primeiro passo sempre mudou tudo, porque o mercado de trabalho sempre funcionou com uma regra silenciosa: quem já tem alguma experiência anterior sai na frente. Ter trabalhado antes, mesmo que em algo simples, sempre ajudou a alcançar outras oportunidades. O primeiro emprego não era apenas uma vaga, era a construção da primeira referência profissional que permitia acessar as próximas. Só que nas últimas décadas, essa dinâmica começou a mudar. A tecnologia transformou empresas, automatizou tarefas e reduziu a quantidade daquelas funções mais simples, que sempre serviram como porta de entrada. E, ao mesmo tempo, a concorrência também aumentou. Mais jovens passaram a estudar por mais tempo, mais pessoas passaram a disputar as mesmas vagas e os processos seletivos subiram o nível de exigência. E o resultado disso foi um mercado que passou a querer selecionar candidatos já prontos para produzir desde o primeiro dia. E é aí que surge uma das maiores confusões da vida profissional atual. A vaga de entrada, que deveria existir justamente para quem ainda está aprendendo, passou a exigir as qualidades de quem já passou por outras vivências. São vagas simples pedindo experiência anterior, estágios que exigem carimbo no mercado e processos seletivos que parecem que foram feitos para quem já está dentro do sistema. É como se o mercado dissesse: eu deixo você começar, mas só se você já tiver começado antes. Essa cobrança fica ainda mais pesada porque muitos jovens continuam estudando. De um lado, eles ouvem que precisam se qualificar para ter futuro. Do outro, ouvem que precisam trabalhar para ganhar experiência. Na prática, muita gente fica presa ali, no meio do caminho, tentando combinar os estudos com a busca pelo trabalho. Muitas vezes até migrando para o EAD, ensino à distância, para conseguir mais tempo. E aí o resultado é um ciclo bem difícil de quebrar. O jovem estuda, manda dezenas de currículos, faz entrevistas e busca oportunidades, mas continua encontrando uma barreira que não depende apenas do esforço individual. E isso levanta uma dúvida importante. Essa sensação de que a porta ficou mais estreita é apenas uma impressão ou os números conseguem mostrar que realmente ficou mais difícil de entrar no mercado? Imagine terminar o ensino médio ou a faculdade, montar um currículo pela primeira vez e começar a procurar emprego. Nos primeiros dias existe expectativa. Depois vem os cadastros, as entrevistas, as respostas automáticas e muitas vezes o silêncio.
Agora imagine descobrir que o país está criando empregos, que o desemprego está caindo e que o mercado vive um dos melhores momentos dos últimos anos. O primeiro pensamento que vem na cabeça é: então deveria estar mais fácil encontrar uma oportunidade. Mas é aí onde aparece a contradição. Olhando apenas os números gerais, a resposta parece ser que sim. Em 2025, o Brasil registrou uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. O país está criando empregos, aumentando as contratações formais e mantendo um mercado relativamente aquecido. À primeira vista, isso devia facilitar a entrada dos jovens. Mas, se reparar bem os números, prestando atenção não apenas em quantas vagas surgiram, mas de quem é que está ocupando essas vagas, a história começa a mudar. Se o mercado melhorou muito, foi só para os que já estavam dentro dele. Pessoas com experiência, contatos dentro das empresas ou um caminho profissional já iniciado. Para quem tenta entrar pela primeira vez, a situação é muito mais complicada. Existem oportunidades, mas elas nem sempre estão acessíveis para quem parte do zero. Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que o desemprego entre jovens de 15 a 29 anos continua muito acima da média nacional, chegando perto de 14% no Brasil e quase 20% no Nordeste. A participação desses jovens no mercado ainda está abaixo do nível pré-pandemia, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Ou seja, enquanto o país comemora números melhores, uma geração inteira está enfrentando um mercado muito mais seletivo e difícil de entrar. Na vida real, isso aparece nas situações que muita gente já conhece: currículo enviado sem retorno, cadastro sem resposta, entrevista que não avança e vaga inicial que exige experiência anterior. E é aí que surge aquela pergunta frustrante de quem não está conseguindo entrar. Como ganhar experiência se ninguém oferece a primeira oportunidade? De tanto levar a porta na cara, o jovem acaba buscando alternativas. E o mercado informal está oferecendo muitas delas. Em 2024, 1.700.000 brasileiros já estavam trabalhando por aplicativos. Isso é um crescimento de 25% em relação a 2022. Em muitos casos, essas plataformas oferecem uma flexibilidade com cara de independência, mas também costumam transferir quase todos os riscos para o trabalhador. Sem carteira assinada, sem FGTS e nem estabilidade ou garantias no longo prazo, muitos que procuram a primeira chance conseguem trabalhar, mas encontram dificuldades para transformar esse trabalho num caminho profissional com alguma estabilidade. Então o problema não está na ausência de trabalho, mas sim no excesso de trabalho sem proteção e sem perspectiva clara de crescimento. E essa realidade ela não pega todos da mesma forma. Novamente aqui, jovens do Norte e Nordeste e também mulheres e pessoas com menor escolaridade enfrentam dificuldades ainda maiores. Além disso, tem um risco ainda mais grave: os golpes das falsas vagas de emprego. São fraudes que prometem contratações rápidas e exigem pagamento adiantado em troca de materiais, treinamentos ou até mesmo dados pessoais. Quem está desesperado por qualquer chance acaba sendo o alvo mais fácil. Enxergando agora o cenário além da estatística, a queda do desemprego precisa ser analisada com cautela. Atrás dos números positivos tem uma realidade muito mais complexa. Mais barreiras para quem está começando, crescimento da informalidade e oportunidades que muitas vezes oferecem renda imediata, mas pouca construção de futuro. Então, as notícias do mercado mais aquecido não respondem à pergunta principal: que tipo de começo estamos oferecendo para quem está tentando entrar pela primeira vez? Chegar e dizer para o jovem "se vira" é fácil. Difícil é construir um caminho bem desenhado e que realmente ajude. É por isso que programas que combinam estudo, prática e proteção fazem toda a diferença. Se o mercado está cobrando experiência, alguém precisa oferecer essa primeira experiência de um jeito que funcione. Uma das pontes que estão dando certo é a aprendizagem profissional, mais conhecida como Programa Jovem Aprendiz. Em 2025, esse programa bateu recorde histórico, com mais de 664 mil jovens contratados e com carteira assinada. Só nos primeiros 5 meses do ano,
foram mais de 65 mil novos contratos. A lógica é simples e poderosa. O jovem não precisa chegar pronto. Ele entra para aprender trabalhando. Recebe formação técnica, ganha experiência prática, mantém os estudos e ainda tem direitos trabalhistas desde o primeiro dia. Isso quebra o ciclo vicioso do preciso de experiência para trabalhar, mais preciso de trabalhar para ter experiência. Quando tem uma ponte bem estruturada como essa, o começo deixa de ser uma corrida solitária ou de sorte. O jovem tem acompanhamento, aprende com profissionais mais experientes e vai construir um histórico que realmente vai contar para o futuro. É claro que isso não resolve todos os problemas, mas prova que é possível criar uma entrada digna, protegida e com perspectiva para quem está procurando a primeira oportunidade. No fim das contas, o grande desafio aqui não está apenas na quantidade de empregos que um país consegue gerar. Está na qualidade das oportunidades que oferecem para quem está iniciando. Até porque o primeiro emprego nunca foi apenas uma fonte de renda. Ele sempre foi o ponto de partida de toda uma trajetória. É onde o jovem aprende, ganha confiança, desenvolve habilidades e começa a construir o próprio futuro profissional. Todo profissional experiente começou a carreira sem experiência. Todo currículo respeitado começou vazio um dia. Toda trajetória profissional começou com alguém recebendo uma oportunidade pela primeira vez. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quantos empregos estamos criando, mas sim quantas portas estamos deixando abertas para quem ainda está tentando entrar. E você, já viveu ou está passando agora por essa dificuldade para conseguir o primeiro emprego? Conta aqui nos comentários. Qual foi a maior barreira que você teve para começar no mercado de trabalho? Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até o próximo.